Durante uma palestra universitária, o professor Julian fala sobre os Neandertais, um grupo extinto de humanos arcaicos. Ele explica que, supostamente, eles eram muito burros e completamente selvagens, com base nos estudos de Darwin e Galton. Essas teorias afirmavam que era possível determinar o quão civilizado e inteligente alguém era apenas pela aparência. Julian discorda, dizendo que a humanidade atual possui um pouco de Neandertal em si. Ele também revela que o único Neandertal não fossilizado do mundo foi encontrado por seu chefe e recebeu o nome de William, em homenagem ao cientista que reconheceu os Neandertais como uma espécie distinta. Julian conclui a palestra apontando que, teoricamente, seria possível criar um Neandertal vivo usando o DNA de William. A endocrinologista Bárbara assiste a toda a palestra e, mais tarde naquele dia, procura Julian em um restaurante. Ela menciona a possibilidade de clonar William, o que seria muito difícil e complicado, mas não impossível. Durante o jantar, eles discutem os detalhes do processo, e ao final da noite, Bárbara fica curiosa para saber por que Julian está tão obcecado por Neandertais em particular. Para responder, Julian a leva até seu laboratório e mostra duas ferramentas de pedra, uma feita por Homo sapiens e outra por Neandertais. Não há diferença entre elas, então Julian acredita que poderiam aprender muito sobre a humanidade estudando nossos parentes mais próximos. Naquela noite, Julian e Bárbara se apaixonam. A partir daí, o casal começa a trabalhar no projeto de clonagem de Neandertais, e em apenas 2 anos, publicam 3 artigos inovadores sobre o assunto. Eles também passam a morar juntos e vivem uma vida romântica maravilhosa. Infelizmente, muitos cientistas importantes e financiadores da universidade se preocupam com a moralidade do projeto e a possível repercussão negativa, cancelando seu apoio. O casal, no entanto, se recusa a desistir, e Bárbara decide que carregará o embrião clonado, deixando todos pensarem que é uma gravidez normal. Depois disso, o casal vai para Las Vegas e se casa com um imitador de Elvis. Alguns meses depois, Bárbara dá à luz no hospital. As enfermeiras trocam olhares de nojo antes de entregar o bebê à feliz mãe. O casal não se incomoda com a aparência feia da criança, e Julian até beija a testa do menino. Algum tempo depois, Julian passa na universidade para entregar a papelada explicando o que ele e sua esposa fizeram. Os administradores organizam uma reunião de emergência, preocupados com o que isso pode fazer à reputação da universidade. Eles não gostam do projeto, mas decidem apoiá-lo por enquanto para ganhar publicidade, com sorte, controlá-lo. Na manhã seguinte, Julian organiza uma coletiva de imprensa para contar ao mundo sobre o clone de Neandertal criado por transferência nuclear de células. Um repórter questiona a moralidade do ato, então Julian mostra um clipe fofo do bebê e pergunta como algo tão bonito poderia ser imoral. Após a coletiva, o chefe de Julian lembra que o conselho tem a palavra final sobre qualquer decisão relacionada ao projeto. Muitos anos depois, o bebê agora é um jovem chamado William. Bárbara o leva até a floresta para se despedir antes de ele ir para a casa do pai. William explora o local por um tempo até chegar à varanda com uma bela vista do rio. 2 turistas passam de barco e, ao verem o rosto feio de William, começam a remar mais rápido. William volta para dentro e encontra a ferramenta de pedra antiga em uma das prateleiras. De repente, ele se assusta com o barulho, mas é apenas sua nova tutora, Sarah. Ela explica que Julian está no trabalho, e William não consegue evitar se sentir desconfortável perto de uma estranha. Naquela noite, Julian se junta a eles para o jantar, e Sarah nota que William come muito. Julian explica que o metabolismo de William é diferente e exige mais calorias do que uma pessoa comum. Após o jantar, Julian diz a William que está orgulhoso dele por seguir seus sonhos. No dia seguinte, Sarah ajuda William com seus estudos e comenta que ainda está trabalhando para terminar sua dissertação. William é muito bom em matemática, mas tem dificuldade com inglês porque não gosta de metáforas, que ele vê como mentiras. Enquanto isso, na universidade, Julian fala para sua turma sobre seu projeto. Quando tudo começou, havia manifestantes reclamando diariamente, já que consideravam a clonagem imoral e um pecado contra Deus. No entanto, William cresceu como uma criança normal sob os cuidados amorosos de Julian e Bárbara, então os protestos pararam. As notícias também deixaram de falar sobre ele, pois não havia mais manchetes interessantes sobre homens das cavernas selvagens. As teorias dizem que os Homo sapiens levaram os Neandertais à extinção com intelecto superior, mas, após anos estudando seu filho, Julian não concorda mais com essa teoria. William começou a falar mais cedo do que a maioria das crianças e se desenvolveu mais rápido. Ele também demonstrou inteligência igual ou até superior à dos seus colegas.
Certa vez, William ficou doente e nenhum remédio funcionava, mas apenas a presença de sua mãe o ajudou a melhorar. Descobriu-se que seu sistema imunológico é muito robusto e se adapta rapidamente, o que promete aplicações médicas incríveis. Após terminar sua aula, Julian relembra o dia em que ele e Bárbara se separaram. William estava crescendo dentro de um laboratório, mas Bárbara queria que ele fosse livre e tivesse uma vida normal. Julian, no entanto, continuava vendo William como um experimento e lembrou Bárbara de que ele não era realmente seu filho. Esse comentário magoou profundamente Bárbara, que finalmente deixou Julian de vez. Depois disso, ela conseguiu permissão do conselho universitário para sair com William. Eles se mudaram para uma nova casa, e William ficou empolgado por ter seu próprio quarto. Bárbara conseguiu um emprego na clínica, mas ainda fazia pesquisas em meio período, e Julian os visitava com frequência. O casal continuou trabalhando junto para encontrar uma boa escola para William e precisaram confrontar o diretor por dizer que o garoto não era totalmente humano. Felizmente, William teve ótimos momentos na escola e rapidamente fez um melhor amigo. Julian o visitava como prometido, e eles brincavam ao ar livre, aproveitando a nova liberdade de William. No presente, William está usando sua pausa para se exercitar, demonstrando sua grande força. Sarah o chama para continuar estudando e lê uma citação de O Grande Gatsby, pedindo sua interpretação. Isso acaba gerando uma discussão porque William acredita que ninguém deveria decidir o significado do que outra pessoa diz, exceto a própria pessoa. Outro flashback mostra William andando de bicicleta pela estrada quando um grupo de crianças mais velhas o viu. Eles o chamaram de Homem das Cavernas para zombar dele e começaram a persegui-lo. A princípio, parecia que William escaparia, mas ele acidentalmente bateu sua bicicleta na ponte e precisou continuar a pé. Quando os outros garotos tentaram agarrá-lo, William empurrou 2 deles no chão e machucou a mão do terceiro. Mais tarde, na delegacia, a mãe de um dos garotos insistia que William era perigoso e queria que ele fosse preso, mas o policial apenas expulsou todos, dizendo que não podia agir com base em uma briga entre crianças. Ao chegarem em casa, Bárbara disse a William para se afastar sempre que alguém zombasse dele, para evitar problemas. Depois disso, William pesquisou seu nome na internet e encontrou todos os artigos sobre seu nascimento, além das manifestações. Ao ler sobre os Neandertais, ele percebeu que todos os descreviam como selvagens. Eventualmente, Bárbara começou a namorar um novo homem, e Julian parou de ficar para o jantar durante suas visitas. Ele também deixou de realizar os testes de rotina em William, passando a tarefa para seu assistente, o que deixou Bárbara furiosa. Anos depois, quando William começou o ensino médio, fez alguns bons amigos, embora nem sempre entendesse suas piadas. No último ano escolar, William e 2 amigos decidiram fazer uma viagem juntos e compartilharam suas ideias sobre se candidatar à faculdade. Enquanto se divertiam, encontraram 2 hippies que se juntaram ao grupo ao redor da fogueira e compartilharam seus cogumelos. Ao perceberem quem William era, chamaram-no de legal e bonito. A mulher perguntou se ele já quis voltar ao seu próprio tempo, e William respondeu que sim. Ela o encorajou a ir até lá, enquanto um dos amigos passava mal por causa das coisas ruins que comeu. Na escola, William ajudou sua paixão, Judy, com a peça de teatro e até concordou em ser um dos atores. Na noite da apresentação, William interpretou o interesse amoroso de Judy e teve seu primeiro beijo como parte da história. No entanto, quando tentou beijá-la novamente nos bastidores, ela o rejeitou. A peça foi um sucesso, mas William ficou com o coração partido, pois aquilo não significou nada para Judy. Algum tempo depois, o professor de William chamou Bárbara e Julian para explicar que seu filho era inteligente, mas não se dava bem com testes padronizados porque seu modo de pensar não se encaixava em nenhum modelo reconhecível. Ele precisaria de uma tutoria intensiva para refazer suas inscrições para a faculdade, e Julian ficou furioso ao descobrir que Bárbara havia retirado as inscrições que William já havia enviado. Bárbara explicou que William arranjou um emprego de meio período em uma loja de ferragens para se manter ocupado após a formatura, mas Julian queria mais para ele. A discussão se intensificou, e o professor teve que lembrar que essa decisão deveria ser de William. Enquanto isso, William se despedia dos amigos que estavam prestes a ir para a faculdade. Naquela noite, seus pais explicaram a situação. Julian pediu que ele fosse morar com ele para receber aulas particulares, mas isso significaria também ser submetido a experimentos novamente. Bárbara era contra, mas William, desesperado por uma vida normal, aceitou a oferta do pai. No presente, Julian revisa o último teste prático de William e fica bravo porque o desempenho ainda não é suficiente, culpando Sarah por isso.
Ela argumenta que William fez grandes progressos, mas Julian joga os papéis do teste no rosto de William antes de sair da casa. Enquanto William começa a chorar, Sarah jura que suas notas são boas e o leva para uma caminhada na floresta. Ela conta que seus pais também eram muito rígidos com ela quando era mais jovem e que, por muito tempo, os odiou por decidirem seu futuro sem consultá-la, mas hoje não reclama da excelente educação que recebeu. Em troca, William admite que ama cantar e compartilha a música da peça escolar. Isso acaba levando William e Sarah a se beijarem e se sujarem. Eles voltam para casa ao anoitecer, e Julian os repreende por perderem tempo em vez de estudar. Naquela noite, William não consegue parar de olhar para a ferramenta de pedra, se perguntando se algum dia será mais do que aquilo. Algum tempo depois, Sarah leva William a uma escola para refazer os testes. No entanto, todos os lápis que ele tenta usar quebram, e ele vê isso como um sinal para desistir, saindo da sala sem terminar o teste. Então, vai até a loja comprar uma bebida, onde duas garotas riem dele, mas o balconista as insulta por serem rudes. Após uma longa caminhada, William vai à universidade para ver Godwin, a mulher que encontrou os restos mortais do Neandertal. Ela o leva ao laboratório para ver o corpo, que está sendo mantido em uma jaula especial para conservação. William não consegue parar de olhar para o corpo de todos os ângulos e até pensa que o indivíduo pode estar sorrindo. Godwin explica que não sabem como ele morreu, já que não há feridas ou sinais de doença. Quanto às teorias, ela acredita que os Homo sapiens desenvolveram a habilidade de criar e acreditar em narrativas, e essas histórias uniam grupos em grandes números, forçando os neandertais a habitats menos vantajosos, o que acabou levando à sua extinção. Quando William pergunta sobre as histórias, Godwin explica que incluem tudo, desde religião até hierarquias políticas, mas também histórias familiares, todas as coisas pelas quais as pessoas iriam à guerra e morreriam. William não consegue entender como acreditar em mentiras tornou os Homo sapiens inteligentes e acha que números superiores foram a única razão para a extinção dos neandertais. Ele declara que não pertence a este lugar, assim como o homem na caixa também não. Godwin tenta convencê-lo de que ele tem um lugar, mas William simplesmente se afasta. Enquanto isso, Sarah está procurando por William e não consegue encontrá-lo em lugar nenhum, então pede ajuda a Bárbara. Momentos depois, William invade a palestra de Julian e a interrompe quando seu pai continua se referindo à vida de seu filho como o seu trabalho. William chama o experimento de fracasso, e Julian o corrige, dizendo que o fracasso é William. Devastado, William sai correndo, e Julian vai atrás dele para se desculpar, dizendo que William provocou ao envergonhá-lo na frente da turma. William responde que Julian se envergonhou sozinho e que ele não é seu pai, o que faz Julian, irritado, dar um tapa nele. Mais uma vez, William tenta ir embora, e quando Julian tenta impedi-lo, ele deixa cair a ferramenta de pedra. Ambos tentam pegá-la ao mesmo tempo, e William, de repente, dá um soco em Julian para nocauteá-lo, como se estivesse defendendo algo que lhe pertence. Assim que percebe o que fez, William se sente horrível. Logo, os alunos se reúnem ao redor deles, chamando William de selvagem e tirando fotos. William não tem escolha a não ser fugir. Momentos depois, Bárbara encontra Julian inconsciente e liga para Sarah para avisar que a polícia está procurando por William. Bárbara irá ao hospital com Julian, então Sarah deve continuar a busca sozinha. Enquanto isso, William está escondido em outro prédio da universidade, onde é visto por um estudante que chama a polícia. Quando William tenta sair, encontra vários policiais esperando por ele com armas em punho. Sarah também chega e chama seu nome, mas um oficial a impede de se aproximar. Lembrando do incidente na ponte, William caminha para frente e é baleado em segundos, encontrando sua morte. Alguns meses depois, Sarah visita o local onde Godwin encontrou o Neandertal. Ela carrega um bebê, sugerindo que é filho de William. Finalizando assim, William, filme de aventura e ficção científica de 2019. Obrigado por assistir, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, fui!